Bom, visto a estrutura condicional em algoritmo, agora nós temos que ver como se implementa na linguagem C, ok? Então, então, se não, é a condição if-else, tá? Ou seja, o C representa o if, então, se a condição lógica aqui for verdadeira, esses comandos serão executados, tá? E se a condição for falsa, entrará então no conjunto de comandos delimitados pela estrutura do else. É a mesma coisa, né? Só não tem aqui o então, né? É if, se for verdadeira, delimitado aqui, né? Para o conjunto de comandos, caso seja verdadeira a condição. Caso contrário, else, se a condição for falsa, esses são os comandos que serão executados. Tá. Então, e logo na sequência, depois da chave, do fecha-chaves, abre e fecha-chaves do else, então tem a sequência de comandos a serem executados. Não necessariamente tem que ter a cláusula else, tá? Eu posso, em algum problema, só testar se é verdadeiro ou não e fazer alguma coisa e continuar a codificação a partir desse ponto, né? Agora, caso haja necessidade de se executar algum comando, se a condição for falsa, então eu tenho que colocar o else, que seria o senão. Em algumas situações do problema, será necessário verificar apenas se uma condição é verdadeira, sendo que não são necessários comandos para a condição falsa. Foi o que eu acabei de dizer. Se a condição for verdadeira, só se executa aqui e os comandos são executados logo na sequência. Tá? Então aqui está um exemplo, né, de um programa-fonte a ser implementado, que já está implementado, tá? Onde lê o nome de um aluno, lê a sua primeira nota, segunda nota, existe o cálculo da média, né? Imprime a média e na sequência, observe que está aqui em vermelho, a estrutura do if-else, delimitada pelo abre e fecha chave. Se for verdadeiro, ele é aprovado, ele é para imprimir aprovado. Se for falso, é para imprimir reprovado. Ok? Os operadores relacionais, como nós vimos em algoritmos, tem o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, o igual, que na verdade são dois sinais de igual, tá? Não confunda com sinal de atribuição, que é apenas um igual. Então, para verificar se um valor é igual ao outro, são dois sinais de igual. E por último, tem o diferente, né? Que é um ponto de exclamação igual. Operadores lógicos. Na resolução de alguns problemas, pode ser necessário que mais de uma condição tenha que ser verificada para que o programa decida quais conjuntos de comandos a serem executados. Para tanto, existem os operadores lógicos. Caso contrário, seria necessário uma série de estruturas condicionais encadeadas para a sequência de comandos, ou seja, um if dentro de outro if e assim por diante, né? Neste curso abordaremos apenas dois operadores lógicos, que é o operador AND, né, e, que é representado por dois símbolos de E comercial, e duas barras verticais que vocês vão encontrar geralmente no teclado aí na parte inferior esquerda, tá? Que é o símbolo do OU,
tá? Mas o operador lógico negação não será abordado nesse curso. Então, o que acontece com o operador lógico e AND? Alguns falam AND do inglês e, né? Retorna a resposta verdadeira, verdadeiro se e somente se as duas expressões lógicas por ele conectadas forem verdadeiras. Ou seja, para ele entrar aqui, né, para imprimir aprovado, o aluno, quais são as condições? Ele tem que ter uma nota maior que 7 e, além disso, a frequência dele tem que ser maior que 75%, ou seja, são duas condições para se passar numa disciplina, tá? Então, para eu fazer esse teste, em apenas um if, eu tenho que usar um operador lógico, o e, tá? Então, essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser verdadeira para imprimir aprovado. Caso contrário, se uma delas for falsa, então ele vai ser reprovado, tá certo? Então, se uma das duas já for falsa, então já vai para o else. Se as duas, logicamente, se as duas forem falsas, vai para o else, ok? Então tá aqui, ó, será impresso aprovado somente se o valor da média for maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75. Caso contrário, será impresso reprovado na tela, ok? Então as duas têm que ser verdade. Se uma ou outra for falsa, ou se as duas forem falsas, então é impresso reprovado. Entra no else. O operador OU retorna como resposta verdadeiro se apenas uma das expressões lógicas por ele conectadas for verdadeira. Ou seja, por exemplo, a altura média está entre 1,70 m e 1,80 m, ok? Então, aqui vai ser o seguinte, olha só a lógica, tá? Preste atenção. Se as duas, não tem como as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo, tá certo? Mas pode haver uma situação que no ou os dois lados sejam verdadeiros. Então entra aqui de qualquer forma. Mas se apenas uma das duas for verdadeira, então o resultado da expressão como um todo, da condição como um todo é verdadeiro. Ou seja, se a pessoa é fora da média, significa que ou ela está abaixo de 1,70 ou acima de 1,80, ok? Então, leu aqui acima a altura. Se a altura for menor que 1,70 m, vai imprimir menor ou igual a 1,70 m, fora da média. Se a altura for maior ou igual a 1,80 m, vai imprimir fora da altura média. Caso contrário, se eu ler algum valor entre 1,71 m e 1,79 m, então isso significa que as duas vão ser falsas. Por exemplo, 1,75. 1,75 é menor que 1,70? Falso. 1,75 é maior que 1,80? Falso. Então, sendo as duas falso, então o resultado é falso da condição como um todo. Então, vai ser executado o comando dentro da altura média. Ok? Entenderam a lógica? Então, se apenas uma das duas for verdadeira, imprime o que é a condição do if aqui, né? A primeiro conjunto de comandos. Caso as duas sejam falsas, como é o caso de 1,75 m, por exemplo,
então, dentro da altura média. Ok? Aqui embaixo está escrito o que eu acabei de falar.